Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso estudo de Cristologia. Hoje nós vamos falar sobre quem é Cristo nos Evangelhos. Eu estou bem animada para essa aula, eu amo os Evangelhos, eu amo a pessoa de Jesus Cristo, e eu acredito que os Evangelhos nos trazem uma linda descrição de quem ele foi, de quem ele é, aliás, né? É, então eu queria dar um bem-vindo ao pessoal do YouTube e ao pessoal do Instagram, como sempre. Eu vou estar olhando aqui para baixo nas minhas notas e também mais na tela do YouTube. Eu vou começar logo porque hoje eu tenho muita coisa para falar e o mesmo tempo de sempre, que são 50 minutos, uma hora, né? Então vamos lá. Como sempre, a gente tem sorteio no final e eu vou começar falando algumas das minhas fontes que eu usei para essa aula específica. Primeiro, eu usei o Bible Project, que é um projeto no YouTube. Vocês podem jogar no Google Bible Project. Eu coloco todas essas fontes e essas bibliografias na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Para o pessoal do Instagram depois, quando acabar a live, vocês podem ir lá no YouTube, youtube.com/Francine Veríssimo, e aí vocês encontram a bibliografia toda, tá bom? Então eu usei o Bible Project, eles têm alguns vídeos que já tem tradução para o português, que tem as legendas, então é bem bacana vocês procurarem lá. Eu usei também um esqueminha chamado Harmonia dos Evangelhos, The Gospel Harmony, que mostra quais passagens de cada evangelho se encaixa no outro, enfim, bem bacana. Eu usei do Blue Letter Bible, que é um recurso muito legal em inglês. Eu usei também um artigo do Desiring God, que é o ministério encabeçado pelo John Piper. E eu usei, claro, o meu queridinho livro Manso e Humilde, do Dane Ortlund, que vocês encontram em audiolivro no The Pilgrim App. É o meu livro preferido da vida, é um livro que eu realmente recomendo para todo mundo. Então, se você tem condições e a oportunidade de comprar o The Pilgrim App, assinar o plano mensal deles, eu recomendo demais que vocês escutem Manso e Humilde do Dane Ortlund, tá bom? Bom, então vamos lá. Quem é Cristo nos Evangelhos? Lembrando que na nossa primeira aula, a gente tem 3 aulas, tá? Nossa primeira aula foi Quem é Cristo na Trindade. Nossa segunda aula, Quem é Cristo no Antigo Testamento. Hoje nós estamos falando de quem é Cristo nos Evangelhos. Próxima aula, Quem é Cristo de Atos é a Apocalipse. E a nossa quinta e última aula, Quem eu sou em Cristo, tá bom? Então vamos lá, quem é Cristo nos Evangelhos? Em primeiro lugar, o que é Evangelho? O que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho vem do grego, eu vou falar errado, mas é Euangelion, Euangelion? E o eu significa bom e Angelion significa anúncio. Então, bons anúncios, boas novas, é uma tradução, uma explicação melhor do que significa o evangelho. No hebraico, tem 2 palavras do hebraico que se traduzem como evangelho. A primeira é biser, que significa um anúncio real, ou seja, de um rei, né? Real no sentido de realeza. E a gente vê um exemplo disso lá em 2 Samuel 18:31, quando o rei Davi ouviu Biser, né, as boas novas, de que o exército dele tinha vencido a batalha. Então é um anúncio real, um anúncio que o rei ouviu de que seu exército tinha vencido a batalha. A outra palavra, além de Biser, é Bessorá. O exemplo disso está em 1 Reis 1:42, quando existe um anúncio de que um novo rei se sentou no trono. Em 1 Reis 1:42, se não me engano, é quando Salomão assenta-se no trono que era do seu pai Davi. Então, existe lá um bessorá, ou seja, esse anúncio, essas boas novas de que um novo rei está sentado no trono. Então, essas são algumas das palavras que são usadas na Bíblia que nós traduzimos para o português como evangelho. Então, o significado delas são essas boas novas, essas notícias reais, notícias do rei, e essas notícias de que um novo rei sentou-se no trono. Isso tudo faz muito sentido quando a gente pensa nas nossas últimas aulas, em que nós vimos que Jesus Cristo é o rei prometido no Antigo Testamento, né? O rei que continua a linhagem de Davi, que Deus prometeu que permaneceria para sempre. Então, nós vemos então que o evangelho é essa notícia, essa boa nova de um novo rei que viria, que teria um reinado cósmico, ou seja, um reinado sobre tudo e todos, e que seria um rei justo que controlaria as nações com justiça, que governaria as nações com justiça. Então, isso são boas novas, boas notícias, né? Jesus, então, quando ele vem encarnado, eu estou fazendo aqui nesse começo um resumo geral introdutório, mas a gente vai passar tudo isso detalhadamente mais para frente na aula, tá? Então, Jesus, ele vem encarnado, e quando ele vem, ele prega as boas novas do reino de Deus. Ele prega que o reino de Deus está vindo, que o reino de Deus tinha chegado, né? As boas novas de que o reino de Deus chegou. Mas ele é ele mesmo as boas novas. Lembra que a gente falou que ele era tanto profeta
quanto o sacrifício, né? Ele era tanto o profeta e o sacerdote, quanto o sacrifício que o sacerdote sacrificava. Então, Jesus Cristo, ele é tanto um comunicador das boas novas do reino de Deus, quanto ele é também a própria boa nova, né? As próprias boas novas do próprio evangelho. Então, ele é crucificado por isso, né? Por seu anúncio do evangelho do reino de Deus ter chegado. Mas quando ele ressurge, ele manda que seus discípulos espalhem o Evangelion, né? O evangelho, as boas novas, de que toda a autoridade foi dada a ele, tanto no céu quanto na terra. A gente vê isso ali na grande comissão. Bom, seus discípulos fazem exatamente isso, né? Eles compartilham essas boas novas. Uma das formas que eles fizeram isso foi na forma escrita, e a gente vê isso nas 4 narrativas que nós chamamos de os 4 evangelhos: o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. E nós vemos também essas boas novas sendo compartilhadas de maneira oral. A gente vê, por exemplo, Paulo, Pedro, Priscila, Áquila, são todos discípulos de Cristo que viajaram, né, se espalharam e espalharam essas boas novas, o Evangelion, o evangelho, de maneira oral, tá? Então eles participaram desse compartilhamento oral e também via cartas e epístolas que nós temos também documentadas na palavra de Deus na Bíblia. Eles compartilharam então o evangelho com outras pessoas, tanto judeus quanto não judeus. Essas boas novas não são necessariamente fáceis de crer, né? Esse evangelho não é fácil de crer, por quê? Ele prega um rei que faz tudo diferente, de um reino de ponta cabeça, né? Um reino onde o último é o primeiro, onde o líder é aquele que deve servir, onde o amor é a lei, onde nós devemos amar os nossos inimigos, ou seja, é um evangelho, umas boas novas difíceis de serem engolidas, por assim dizer, né? Ele não é um rei de acordo com aquilo que o mundo espera ou de acordo com aquilo que o mundo tem, né? Então, quando as pessoas realmente creem, quando elas começam a viver de acordo com esse Evangelion, quando eles começam a viver de acordo com essas boas novas, com esse reino de Deus, que é um reino de cabeça para baixo, para assim dizer, então realmente o Evangelho se torna as melhores notícias, a mais boas novas que alguém já ouviu, né? Bom, então esse é um resumo geral introdutório do que é o Evangelho. Vamos conversar então sobre os 4 evangelhos, que é aquilo que nós geralmente chamamos de evangelho, são aqueles 4 livros, né? O Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, eles são os primeiros livros ali do Novo Testamento, né? Da Nova Aliança, a gente viu isso também na nossa aula passada. E eles não são biografias de Jesus, tá? E eles também não são apenas relatos históricos secos, ou relatos históricos não tendenciosos. Os evangelhos são tendenciosos, né? Os autores são tendenciosos, eles têm o objetivo não só de escrever a verdade e os fatos, apesar de que são fatos, né? Mas o objetivo deles é que as pessoas que leiam os evangelhos, aquilo que eles escreveram, creiam que Jesus Cristo é de fato Filho de Deus. Creiam que Jesus Cristo é de fato o Messias prometido. A gente vê isso no próprio Evangelho de João, quando ele diz: eu escolhi essas palavras e eu escrevi essas palavras para que vocês creiam no Filho de Deus e que crendo tenham a vida eterna. Então eles tinham uma agenda, por assim dizer, com a escrita deles dos evangelhos. Eles queriam que aqueles que lessem fossem de fato crentes ao final dessa leitura, né? Eles queriam que essas pessoas crescem. Então, os evangelhos, eles não são somente relatos históricos biográficos de Cristo, eles são passagens escolhidas por cada um dos autores para convencer as pessoas de que Jesus Cristo era de fato Filho de Deus. Não estou dizendo que não eram reais, né? A gente precisa lembrar que a Bíblia, ela tem vários estilos literários dentro de um livro só. Quando a gente pensa, por exemplo, nos livros do Nicholas Sparks, né? Um Amor para Recordar, que mais? O Diário de uma Paixão. Esses são livros românticos, né? Então, esse é o estilo literário do Nicholas Sparks. Mas se a gente pensa em, por exemplo, um livro sobre relato de guerra, um relato real é ótimo, um relato de guerra ou uma biografia, que é também algo real, nós chamamos esses livros de narrativas históricas, porque eles estão contando fatos e não ficção, né? Então, a Bíblia, ela tem vários tipos de literatura, nenhuma delas é necessariamente ficção, né? Espero que isso fique claro, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdadeira, mas alguns livros são poéticos, como Provérbios, como Salmos, são livros poéticos. Nós temos as profecias, né? Os profetas maiores, os menores. Nós temos os livros que são as epístolas, as cartas, que estão lá no final. E nós temos os livros que são narrativa. Então, por exemplo, Gênesis e Êxodo são narrativas históricas. Tudo que aconteceu ali aconteceu de verdade. E a mesma coisa com os evangelhos, eles são narrativas. Então, eles estão narrando fatos históricos. Inclusive, a gente
bacana a gente pensar que até mesmo pessoas que não acreditam no cristianismo creem que Jesus Cristo, eles não chamariam de Jesus Cristo, como a gente já viu, Cristo significa o Messias, né? Mas eles creem que Jesus de Nazaré foi uma pessoa real, uma pessoa histórica. Muitas pessoas creem que Jesus foi uma pessoa histórica, mas não creem que ele era Deus. Então é aqui que entra o cristianismo. Os cristãos são aqueles que creem não somente que Jesus foi uma pessoa histórica, que viveu, que pregou aquilo que ele pregou, que foi uma boa pessoa, como algumas pessoas dizem, mas também que ele era de fato o Filho de Deus, como a gente viu na nossa primeira aula, que ele é quem é Cristo na Trindade, né? O Jesus de Nazaré é Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Filho de Deus. Então, algumas pessoas acreditam que Jesus, é isso que eu estou querendo dizer, né? Algumas pessoas acreditam na parte histórica da pessoa de Jesus de Nazaré, mas não creem naquilo que ele disse ser, que era o Filho de Deus, que veio para, de fato, salvar aqueles que creem nele. Eu acho que é o C.S. Lewis, se não me engano, que tem uma fala que diz que ou Jesus ele era um lunático ou ele era o Filho de Deus. Ele não pode ser uma pessoa normal. A gente não pode ter um relacionamento com Jesus em que a gente acha que, ok, Jesus era mais uma pessoa. Os evangelhos. Vamos falar sobre cada um deles rapidamente, tá bom? Primeiro, o evangelho segundo Mateus. Cada evangelho tem uma audiência original. Cada evangelho foi escrito para uma audiência específica. E aí a gente vai ver que cada pessoa, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão contar a história de Jesus, da pessoa de Jesus de Nazaré, numa ótica diferente. Então, quando a gente tem os 4 evangelhos juntos, a gente vê uma ótica mais coesa, mais completa da pessoa de Jesus de Nazaré. Cada um deles traz uma ótica diferente. É como se a gente tivesse o mesmo autor escrevendo o mesmo, diversos autores escrevendo a mesma história, cada um vai contar de uma forma. Então, basicamente, é isso que acontece nos 4 evangelhos. Bom, Mateus. A audiência original de Mateus eram judeus. Mateus, o Evangelho segundo Mateus é o evangelho mais judeu, né, que tem, mais judaico. A audiência que ele tinha era, então, os judeus que estavam já familiarizados com o Antigo Testamento, com a Torá, com a lei. Então, quando ele apresenta Jesus no seu evangelho como o Messias prometido, o rei de Israel. Então, aquelas promessas que a gente viu na semana passada do Antigo Testamento, a audiência original do evangelho segundo Mateus conhecia essas promessas, e aí Mateus vem para dizer, olha, Jesus de Nazaré é a pessoa que cumpre todas essas promessas que foram feitas. Então, a gente vê ali logo no começo a genealogia de Jesus, logo no primeiro verso do livro de Mateus, a gente vê livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele está querendo mostrar, olha, Jesus é o rei prometido, que viria da linhagem de Davi, que vem lá da linhagem de Abraão, ele é o judeu Messias prometido. Então esse é o livro de Mateus. Livro de Marcos. 13 minutos e eu já tô sem ar. Peraí. Livro de Marcos. A audiência original do livro de Marcos eram as pessoas dali do Império Romano que não eram familiarizados com a religião dos judeus ou com as promessas que foram feitas a ele. Então, uma audiência bem diferente da audiência do livro de Mateus. Ele começa não com uma genealogia, você vai ver que Marcos ele já começa ali no ministério de Cristo, ele não narra o nascimento de Jesus ou o crescimento de Jesus, ele cai direto ali no ministério de Jesus, no começo ali com João Batista, ele já começa com João Batista. E você vai ver que se você ler o livro de Marcos, ele é super rápido, é um fato atrás do outro, 2 frases para um fato enorme, ele quer falar rapidamente mesmo aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Alguns teólogos chamam do livro de Marcos de o evangelho da ação, né? Jesus é visto como o servo de Deus que faz a obra de Deus. Então, Jesus é visto fazendo uma coisa atrás da outra. E é por isso que há nesse evangelho de Marcos, apesar de ser curto, o maior registro de milagres. Né? Marcos quer mostrar que Jesus fez aquilo que Deus tinha prometido que faria. Ele é o evangelho da ação. Então, esse é o evangelho de Marcos. O evangelho segundo Lucas, eu acho muito legal, porque é o evangelho para os intelectuais, né? Ele é o evangelho para os não-judeus, os gentios, a gente vê na Bíblia, essa é a linguagem, né? Se você é familiarizado com Harry Potter, no Harry Potter ou você é bruxo ou você é trouxa, né? Essa que é a tradução. Então é como se fosse assim, né? Os judeus e os gentios, os que não são judeus. Se você não gosta de Harry Potter, acho que não é coisa de crença, vocês me perdoem, ignorem, vamos continuar com a nossa aula. Então, Lucas escreveu para os não-judeus, para os gentios, tá bom? E eu acho super engraçado porque ele foi para os intelectuais, e a gente vê isso logo de cara, ele no capítulo 1, dos versos de 1 a 4, eu vou ler rapidinho, porque eu acho super fresca a escrita de Lucas, presta atenção. Visto que muitos
houve que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Eu adoro. Ai, Lucas, ele escreve com uma frescura inabalável. Então, assim, Lucas escreve para os intelectuais, para os não-judeus, para os gentios. E aí, ele escreve não como testemunha ocular, Jesus não foi uma desculpa, Lucas não foi uma testemunha ocular enquanto Cristo estava vivendo, mas ele registrou o que disseram testemunhas oculares. Lucas é também o autor do livro de Atos, então ele escreve o livro de o Evangelho segundo Lucas e Atos, basicamente como uma continuação um do outro. É importante a gente notar que os gregos, que é provavelmente uma das audiências originais ali de Lucas, os gregos tinham em sua arte, em sua literatura, essa ideia de buscar sempre o retrato do homem perfeito, né? Os gregos queriam ter essa ideia do homem perfeito. E aí a gente vê que Lucas foca nisso. A gente vê um foco na humanidade de Cristo e na apresentação de Jesus como o homem perfeito. Então ele está falando para os não-judeus, para os gentios, que tinham esse costume de buscar nas suas culturas, na sua religião. João foi uma testemunha ocular, né? João foi o discípulo amado, ele se autodeclara o discípulo amado, né? Bem humilde, no evangelho dele. E o objetivo de João é mostrar a divindade de Cristo. Ele quer mostrar que Jesus é filho de Deus e inspirar a fé nele. Ele deixa isso super claro no seu próprio evangelho, no capítulo 20, nos versos 30 e 31, ele diz: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, João, ele deixa muito claro que ele tinha uma agenda. A agenda dele era que você crê no Filho de Deus. Eu descrevi todas essas coisas, eu selecionei essas histórias específicas, essas partes específicas daquilo que eu vi, que eu fui testemunha ocular, com o objetivo de que ao final você crê que Jesus é o Filho de Deus e crendo que você tenha vida no nome dele. Então, esse é um resumo super rápido dos 4 evangelhos. E aí a gente vê o seguinte: cada um dos evangelhos apresenta, alguns teólogos fazem isso para a gente memorizar mais facilmente, né? Vocês podem anotar, se vocês estiverem anotando. Em Mateus, Jesus é apresentado como filho de Davi. Em Marcos, ele é o filho do homem. Em Lucas, ele é o filho de Adão. Em João, ele é o filho de Deus. Eu vou falar de novo, tá bom? Se você estiver anotando. Em Mateus, ele é o filho de Davi. Marcos, filho do homem. Lucas, filho de Adão. E João, filho de Deus. Então, esses são os 4 evangelhos. Quem é então Cristo nesses evangelhos, nesses relatos históricos, né? Porque esse é o nosso objetivo da nossa aula, descobrir quem Cristo é nos relatos históricos dos evangelhos. Primeira coisa que a gente vê de cara nos evangelhos é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Essa é a primeira coisa que a gente vê sobre Jesus nos evangelhos. A narrativa dos evangelhos começam e terminam com a adoração de Cristo. A gente vê que o evangelho de Mateus começa com Jesus sendo adorado pelos magos, né? Os sábios magos que observavam as estrelas e tudo mais, eles vêm e eles adoram o bebê Jesus. E o de Lucas termina com ele sendo adorado pelos discípulos, né? Quando ele ascende, quando ele ressurge e ascende, os discípulos o adoram. Então a gente vê que os evangelhos começam e terminam com uma adoração de Cristo. E é óbvio que durante toda a Bíblia sendo um livro monoteísta, ou seja, um só Deus que pode ser adorado, Jesus Cristo só pode ser adorado porque ele é Deus, né? Então nos evangelhos Cristo é Deus. Segundo ponto, nos evangelhos, Cristo é o novo Adão. Cristo é o novo Adão. A gente vê lá em Romanos 5,19 o seguinte: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, Jesus Cristo, ele é um novo Adão. Aquilo que Adão falhou, Jesus Cristo sucedeu. Aquilo que Adão errou, Jesus Cristo cumpriu. Naquilo que Adão caiu, Jesus não caiu. Aquilo que Adão desobedeceu, Jesus Cristo obedeceu. Então a gente vê isso em Romanos 5,19. E os evangelhos nos mostram claramente que Jesus é o novo Adão. Tá? Então Jesus é Deus, Jesus é o novo Adão e Jesus é rei.
A gente já viu isso na nossa aula passada, mas a gente vê aqui novamente que nos evangelhos fica muito claro que Jesus é rei. A gente vê que ele é o rei prometido, como a gente já viu na aula passada, que veio para estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Mas o evangelho mostra que Jesus, ele era um rei diferente daquilo que as pessoas esperavam, daquilo que o próprio mundo como um todo espera de uma realeza, né? A gente espera que um rei seja poderoso, seja rico, é, tenha um exército à sua disposição, seja pronto para guerrear pelo seu reino, enfim. Era isso, é essa a noção até hoje que nós temos de realeza, e era exatamente isso que os judeus esperavam, especialmente porque se você pensar no rei Davi, no rei Salomão, que foram épocas super prósperas do povo de Israel, era isso que eles esperavam, um reestabelecimento dessa prosperidade que eles viram em Davi e em Salomão. Mas não foi isso que Jesus trouxe, né? Quando Jesus vem como rei prometido e eles esperavam essa prosperidade, eles se viram frustrados. Tanto que quem manda crucificar Cristo são os próprios judeus. Às vezes a gente perde isso, né, dos relatos bíblicos. A gente pensa que quem crucificou Cristo foi os romanos, mas na verdade quem quis crucificar, quem gritou crucifica-o, foram os judeus, o próprio povo que era para ser o povo de Deus. Eles crucificam Jesus Cristo, porque eles esperavam um rei, um Messias, que ia estabelecer Israel acima dos romanos, né? A gente precisa, quando a gente lê a Bíblia, é muito, muito importante, muito bacana, que a gente use os nossos sentidos, né? A gente tem 5 sentidos, né? O olfato, o tato, o paladar, o olfato, tato, paladar, visão e audição. Voltei no ensino, voltei no ensino pré-escolar aqui. E é importante a gente usar os 5 sentidos quando a gente está estudando a Bíblia. É muito bacana isso. Por quê? A gente tem que se colocar dentro da narrativa bíblica, especialmente nos livros de narrativa. Pensa no povo judeu, um povo que há 400 anos não escuta nada de Deus. Há 400 anos não há profeta que fale nada. E então, geração após geração, apenas falando, apenas oralmente passando um para o outro sobre Deus, né? E aí, eles estão esperando esse rei prometido. E nisso eles foram oprimidos pela Babilônia, eles foram oprimidos pelos persas, eles foram oprimidos pela Síria, eles foram oprimidos por todo mundo. E agora eles estão, atualmente, né, naquele momento, sendo oprimidos pelos romanos. Os romanos, se a gente for ver a história do Império Romano, eles não eram, eles eram um povo cruel, né? Os romanos foram quem estabeleceu a arena ali com os gladiadores e aquela crueldade que virou entretenimento. Então pense nos romanos, né? A gente precisa sentir, né? Imagina, visualiza, ouve os romanos gritando de alegria, de animação, vendo as pessoas sendo devoradas por leões. É esse o povo que está sendo o opressor do povo de Deus, né? E aí você tem os judeus que estão ali sendo oprimidos por esse povo cruel, esse povo absolutamente corrupto, esse povo que era, enfim, sexualmente imoral, corrupto, que amava as riquezas, que amavam coisas superficiais. Roma era basicamente o que a gente tem começando a se tornar como sociedade, né? E, enfim, esse é o Império Romano. E os judeus estão sendo oprimidos por esse Império Romano. E eles têm essa promessa de que um rei vai vir e vai restabelecer o governo judeu. Vai restabelecer a prosperidade, vai ser um reino eterno. O que você está esperando como judeu? Você está esperando um rei que vai vir, vai tirar César do trono e vai sentar no trono e falar: ó, agora é a hora dos judeus, agora os judeus que vão comandar essa bagaça. Então a gente precisa se colocar no lugar deles. Não para dizer que eles estavam corretos em crucificar Cristo, de maneira nenhuma. Eles erraram e eles crucificaram o Filho de Deus. Mas a gente vê o apóstolo Pedro depois, quando ele prega, né, em Atos, ele diz: vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram Deus, mas a graça. E eu acho lindo isso. Então existe essa abertura da graça. Jesus morreu também para aqueles que acreditaram crucificam. Mas enfim, se coloca no lugar dos judeus. Então você está esperando esse rei. E aí vem Cristo, falando que a gente precisa amar os nossos inimigos, que a gente precisa orar pelos aqueles que nos perseguem, que a gente precisa orar pelo romano, meu dono, porque eu sou uma escrava, e o romano é meu dono, e ele me trata super mal, e eu preciso amar ele, é isso que Jesus disse. Ou seja, Jesus vem como um rei completamente contrário àquilo que os judeus esperavam, completamente contrário àquilo que eles queriam. E a gente precisa entender isso porque é difícil para a gente, como pessoas do século XXI,
se colocar no lugar dos judeus e entender por que foi tão difícil para eles crerem. Por que aqueles que creram foram tão louvados por Jesus? Porque aqueles que creram foram aqueles que sabiam que, ok, esse é de fato o Messias. Esse homem completamente humilde, completamente manso, completamente não confrontacional, né? Confrontational, não sei a palavra em português. Confrontador, né? Uma pessoa que não está aqui para fazer guerra. Esse é de fato o Filho de Deus. Então, aqueles que creem são aqueles que veem esse rei completamente oposto daquilo que eles esperavam e dizem, não, esse é de fato o Filho de Deus. Então, enfim, Jesus é rei nos evangelhos, mas é difícil para as pessoas que estavam vivendo no momento em que os evangelhos foram escritos, de fato, verem ele como rei, tá bom? Bom, então vamos avançar. Então a gente viu esses 3 pontos, né? Que nos evangelhos Cristo é Deus, Cristo é o novo Adão e Cristo é rei. Nos evangelhos a gente vê a narrativa da vida de Cristo, né? Eu falei que eles não são literatura biográfica, por assim dizer, não é só isso, não se reduzem à biografia, mas são também biografias, né? Porque a gente vai ver a história de uma pessoa que nasceu, viveu e morreu, mas que ao contrário de todas as outras pessoas da história, ressuscitou e ascendeu. Vamos lá. Se você está fazendo anotações, a gente vai passar por esses 5 pontos. Deus assim deixando. Jesus nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele ascendeu. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu. Então vamos começar com nasceu. Jesus Cristo nasceu. A gente viu na nossa primeira aula acerca da doutrina do nascimento virginal e por que é importante, como cristãos, a gente crer que Jesus nasceu da Virgem Maria, né? E a gente falou o fato do nascimento virginal ser considerado uma doutrina de primeiro grau, uma doutrina necessária para que uma pessoa seja considerada cristã. A gente viu também na semana passada que Jesus nasceu e que ele tem a dupla. Eu ia falar dupla nacionalidade, a louca. Ele tem dupla natureza. Ele é tanto homem quanto Deus. 100% homem, 100% Deus. Não 50% homem, 50% Deus, tá? 100% homem, 100% Deus. E aí a gente vê o quê? Que é importante a gente lembrar que ele nasceu da Virgem Maria, porque quando nós cremos que Jesus nasceu de uma mulher, de fato, né, que ele cresceu dentro da barriga de uma mulher, do ventre de uma mulher, nós abraçamos a doutrina de que ele é completamente humano, de que ele foi completamente humano. Ele era um embrião, ele foi um feto, ou feto primeiro, depois embrião, não lembro qual que vem primeiro, e aí ele cresceu e ele foi parido da forma mais natural possível, então ele era completamente humano. Mas o fato de ele ter sido concebido de forma virginal mostra que ele era também 100% Deus, porque ele não traz em si a semente humana. Ele não é filho de um homem, ele não recebeu a semente de um homem e por isso ele é divino. Ele é concebido, a Bíblia diz, concebido pelo Espírito de Deus. Então ele não carrega o pecado de Adão, porque ele não foi concebido pela semente de Adão, a semente de homem. Tá bom? Por isso que ele é 100% homem, 100% Deus. Então é isso. Primeiro ponto, Jesus Cristo nasceu. Segundo ponto, Jesus Cristo viveu. Jesus Cristo viveu. Eu acho que às vezes a gente não foca muito, não foca o suficiente. A gente foca muito na morte, na ressurreição, né? Especialmente porque a gente tem a Páscoa, e eu falei semana passada, a gente tem o Natal, então a gente foca bastante no nascimento, mas a gente não vê muito a vida e a gente não vê muito a ascensão. Mas hoje a gente vai falar sobre isso. Então, Jesus Cristo viveu. Eu queria falar com vocês sobre 2 momentos da vida de Cristo: o pré-ministério e o pós-ministério, ou durante o ministério, né? Pré-ministério por quê? A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério terreno, que ele se levantou como um rabi, ou como um mestre da lei, né? Quando ele tinha cerca de 30 anos. E é curioso que a Bíblia não dá muito relato daquilo que aconteceu nesses 30 anos. Desde o nascimento completamente normal de Cristo, normal como qualquer outra pessoa, até quando ele fez 30 anos. Então, por exemplo, eu tenho 28 anos. A minha altura, a minha vida inteira que eu já vivi até aqui, que para mim parece muita coisa, Jesus Cristo não tinha tido nenhum relato até esse momento. Então, tudo que eu vivi até aqui é como se não tivesse existido na vida de Cristo. A gente não tem relato, né? E eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Que a Bíblia não traz muita coisa sobre a vida de Cristo antes, né? Nesse pré-ministério. Os teólogos vão dizer que isso é significativo. É significativo que a Bíblia não trouxe isso propositalmente. Por quê?
O fato de que os evangelhos falam pouco sobre a vida comum de Cristo, ou seja, a vida antes do ministério, nos mostra a importância, o valor que há na vida comum, na vida ordinária. Por quê? Jesus Cristo podia ter nascido e já começado seu ministério como criança, certo? Ele poderia. Jesus poderia ter vindo já do nada aparecer encarnado como adulto e começar seu ministério. Ele não precisava ter crescido e vivido, enfim. Não precisava no sentido de que Deus é poderoso o suficiente para ter feito ele nascer, ele aparecer de cara adulto. Mas não foi isso que Deus fez. Deus fez com que Jesus Cristo sentisse tudo o que nós sentimos, passasse por absolutamente todas as fases que nós passamos, para que ele pudesse, de fato, se compadecer de nós em todas as nossas situações. A sua vida, eu queria trazer isso como uma aplicação dessa nossa aula. A sua vida, por mais ordinária que ela pareça, você acorda, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você pega ônibus, você cozinha, você troca fralda, você faz o mesmo trabalho maçante todo dia, você volta para casa, você toma banho, você escova os dentes, você assiste Netflix, e você vai dormir. Parece uma vida tão ordinária, mas é exatamente isso que Deus fez Jesus viver por 30 anos, exceto a parte do Netflix, né? Mas Jesus, ele acordava, ele se lavava, ele ia trabalhar com o pai dele, ele provavelmente era bom naquilo que ele fazia, e aí ele vendia aquilo que eles faziam, e aí ele ia dormir. Ele comia, ele ia ao banheiro, ele tinha fome, ele tinha gripe, ele tinha dor de cabeça, ele tinha exatamente dor de barriga, ele tinha exatamente tudo que nós temos, porque, como a gente viu nas aulas passadas, ele era 100% homem. 100% homem, tá bom? Então, no pré-ministério, a gente precisa ter essa noção de que Jesus viveu uma vida ordinária, que há muito valor em uma vida ordinária de obediência a Deus, de fidelidade a Deus, tá bom? E se Jesus fez isso, quem somos nós para não querer viver isso, tá bom? Bom, o que a gente pode saber do relato bíblico acerca da vida de Cristo antes? A gente vê o relato do nascimento dele, a gente vê que ele foi apresentado no templo, segundo o costume judeu, a gente vê que ele foi circuncidado, de acordo também com o costume judeu para os meninos, e que ele também foi no templo, né? A gente vê aquela passagem de Jesus com cerca de 12 anos ali no templo, falando com os mestres da lei acerca de Deus. As duas frases que a gente tem no Evangelho de Lucas, que resumem bem essa vida pré-ministerial de Jesus, são Lucas 2,40 e Lucas 2,52. 2,40 diz: O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Lucas 2,52 diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, essas são as duas frases super curtas que a gente tem para resumir aquilo que aconteceu na vida de Cristo nesses 30 anos antes do seu ministério. O que a gente pode tirar dessas duas frases, super simples? Primeiro, ele cresceu em estatura. Isso significa que Jesus, como eu já disse, ele poderia já ter vindo como um homem estabelecido, mas ele veio como embrião, como bebê, como criança, como adolescente, como adulto. Ele mamou no seio da sua mãe, ele comeu papinha, ele cresceu, ele foi educado da maneira que ele era educado ali na época, diferente da nossa, mas ele passou por absolutamente todas as etapas de vida que nós passamos, de acordo com a cultura dele. E ele viveu uma vida comum, aprendendo, crescendo em estatura física e normal, e cultural, e mental, e emocional, como todos nós passamos, tá bom? Então ele era absolutamente normal. Então ele cresceu em estatura. Segundo lugar, ele cresceu em sabedoria. Tá, isso aqui é importante, porque muitas vezes a gente pensa que Jesus Cristo, com 3 anos de idade, já era mestre da lei, né? Não era. Jesus Cristo, com 3 anos de idade, estava aprendendo a falar. Não, aprendendo a falar provavelmente não, mas estava aprendendo as coisas ali que crianças de 3 anos aprendem, né? Estava sendo uma criança completamente normal. O Evangelho de Lucas diz que ele era cheio de sabedoria com 12 anos. A gente vê isso quando ele está ali no templo e os mestres da lei estão fazendo perguntas a Jesus. Então ele de fato era super inteligente, especialmente no que diz respeito à lei, no que diz respeito a Deus. Mas ele não nasceu assim, ele já não nasceu com esse conhecimento, ele cresceu e aprendeu esse conhecimento, tá? Ele cresceu e foi adquirindo esse conhecimento. Crescer traz essa ideia de progressão. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, ou seja, há essa progressão
de sabedoria, tá bom? Mostra que ele passou pelos mesmos processos que nós, processos doloridos, processos difíceis, processos duros de aprendizagem. Eu fiz faculdade de pedagogia e eu estudei várias teorias, né, de como é que a aprendizagem funciona no cérebro das crianças, o quanto é difícil, o quanto o cérebro é elástico, o quanto ele expande, ele diminui, enfim, todas essas coisas que o cérebro humano faz para aprender, a pessoa de Jesus fez também e teve no seu movimento intelectual, para assim dizer, tá? O teólogo Donald MacLeod, acho que é assim que fala, MacLeod, ele diz no seu livro The Person of Christ, ele diz o seguinte, eu traduzi tradução livre minha, tá? Ele diz o seguinte: Jesus nasceu com o equipamento mental de uma criança normal, experimentou os estímulos usuais e passou pelo processo normal de desenvolvimento intelectual, tá? Então é o que eu falei, Jesus Cristo foi completamente normal nesse sentido. A gente vê algumas instâncias nos evangelhos em que Jesus tem uma sabedoria sobrenatural. Ele falava, ele sabia coisas que humanos não saberiam. Por exemplo, quando ele recebe, quando ele conversa com a mulher ali do poço, né, a mulher samaritana, ele sabia acerca dos maridos dela. Ele tinha acabado de conhecer essa mulher, né? Então, ele tinha sim uma sabedoria sobrenatural, especialmente a gente vê isso, pelo menos, né, durante os anos de ministério dele. Não sei se foi algo que Deus deu que Deus Pai deu especificamente durante os anos de ministério, não sei dizer, tá? Não tenho esse conhecimento. Mas a gente vê na Bíblia claramente que existem momentos em que ele tem uma sabedoria sobrenatural. Mas isso não pode fazer com que a gente ignore o fato de que Jesus aprendeu conforme ele crescia, como todos nós aprendemos. O teólogo David Matthews, que eu conheci pessoalmente, é uma pessoa super bacana, ele diz o seguinte: Jesus aprendeu com as escrituras, com a Torá, com a lei, e com sua mãe, na comunidade e no poder do Espírito Santo. Cresceu em sabedoria observando cuidadosamente a vida cotidiana, com a vida cotidiana, como viver no mundo de Deus. Eu acho lindo que ele disse isso, que Jesus aprendeu tanto com a Torá quanto com a sua mãe. Que ele aprendeu tanto no poder do Espírito Santo quanto com a sua comunidade. Então Jesus foi uma pessoa completamente normal, em que ele tinha isso, né, de crescer nesse sentido como nós crescemos, tá? Alguns de vocês estão falando essa questão de intimidade com Deus e tudo mais. Gente, isso aí vai para além daquilo que a gente consegue falar, tá bom? Essa questão de como isso funciona com a Trindade, mas se ele era completamente Deus, como é que ele não tinha acesso à sabedoria de Deus? A gente falou um pouco disso na nossa aula sobre a Trindade, mas enfim, a gente não vai focar muito nisso agora, tá bom? Bom, enfim. Para além disso, a gente também vê que Jesus aprendeu, ele não só cresceu em estatura, cresceu em sabedoria, mas ele também aprendeu obediência, né? Eu acho isso incrível. Jesus, ele era obediente tanto a seus pais terrenos, a gente vê isso em Lucas 2:51, quanto a seu Pai celestial. A gente vê isso em Hebreus 5, eu amo esse verso que diz o seguinte, que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer. Quem somos nós para não aprender a obedecer, né? Eu acho lindo que Jesus aprendeu obediência. Tá? Isso não significa que ele começou com desobediência e aí ele aprendeu obediência, mas que ele começou inexperiente e aí ele cresceu em maturidade, tá bom? Por que isso tudo importa? Importa para que a gente entenda que Jesus Cristo foi, em todo aspecto, à exceção do pecado, exatamente como nós. Isso deveria nos confortar, né? A Bíblia diz o seguinte, em Hebreus 4, de 14 a 16, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Tá? Então, deveria nos trazer tamanho conforto, né? Saber que Jesus Cristo, ele não é um sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas que ele, de fato, passou por tudo que nós passamos, exceto sem pecado. Tá bom? Bom, então esse foi o Jesus pré-ministério. A gente não pode falar muito sobre o pré-ministério, senão a gente começa a especular para além daquilo que a Bíblia diz, porque, como eu disse, não tem muito na Bíblia mesmo sobre o que aconteceu no pré-ministério. Mas, durante o ministério, a gente tem os 4 evangelhos para isso, né? Então, quem foi Cristo durante o seu ministério? Tem muita coisa que a gente pode falar, né? Basta a gente ler os 4 evangelhos e a gente vai ver exatamente quem Cristo foi.
Mas para mim, o que mais me pega, assim, o que mais pula aos meus olhos acerca da pessoa de Cristo nos evangelhos era a sua compaixão. O quanto Cristo era compassivo, o quanto ele era amoroso, o quanto ele era cheio de amor. É claro que eu vou ter que trazer aqui uma passagem do livro Manso e Humilde, do Dane Ortlund, que eu traduzi da minha versão em inglês, então provavelmente não vai estar igual. Se você tem a versão em português, provavelmente vai estar um pouco diferente. Mas eu quero ler para vocês uma passagem um pouquinho grande, mas eu quero ler porque vale muito a pena. O Dane Ortlund vai falar nesse livro que nos 4 evangelhos, que são 89 capítulos ao todo, há somente um lugar em que Jesus nos fala sobre o seu próprio coração, que é quando ele diz ser manso e humilde. O autor de Manso e Humilde explica dessa forma. Manso, humilde, gentil. Jesus não é rude, reacionário ou facilmente exasperado. Ele é a pessoa mais compreensível do universo. A postura mais natural para ele não é a de um dedo apontado, mas de braços abertos. Jesus é acessível. Apesar de toda a sua glória e santidade deslumbrantes, ninguém na história humana foi mais acessível do que Jesus Cristo. Não haviam pré-requisitos. Não haviam obstáculos a serem pulados. Esse é quem ele é: suave, aberto, acolhedor, amigável, compreensivo, disposto. Se nos pedissem para dizer apenas uma coisa sobre quem é Jesus, nós estaremos honrando o ensino do próprio Jesus, se nossa resposta for manso e humilde. Eu amo esse livro, vocês já sabem, que me segue há um tempo sabe. E essa passagem, ela, para mim, ela resume quem é Cristo nos evangelhos. Esse é o Cristo que nós amamos. Esse é o Jesus que me faz cada dia mais apaixonada. Esse é o Filho de Deus encarnado. Esse é o Jesus dos evangelhos. Como não amá-lo? Né? Eu coloquei aqui nas minhas notas. Uau! Como não amá-lo? 300 pontos de interrogação. Ele é demais. Bom, então, a gente estava passando sobre as 5 partes da vida de Cristo, né? Ele nasceu, a gente falou sobre isso. Ele viveu, a gente falou sobre o pré-ministério e durante o ministério. E Jesus viveu a vida perfeita, importante a gente notar isso, ele viveu a vida perfeita que nós nunca poderíamos viver, porque para ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele precisa ser um Cordeiro perfeito. Lembra lá da lei, o Cordeiro tinha que ser perfeito para ser apto para o sacrifício. Então, ele viveu a vida perfeita que nós não poderíamos viver. E aí ele morreu, né? A gente já falou um pouco sobre isso nas nossas outras aulas, mas Jesus realmente morreu. Eu acho que às vezes a gente não pensa muito nisso, né? Os órgãos de Jesus pararam de funcionar, o coração dele parou de bater, o corpo físico dele morreu. Ele morreu realmente. A gente viu na aula passada que, como Deus, ele não morreu, mas como humano, ele morreu. E ele foi abatido como cordeiro perfeito pelo nosso pecado. A morte de Jesus foi humilhante e torturante. A gente vê isso em Filipenses 2:8, diz que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, né? Então foi uma morte humilhante, era a morte para os piores dos criminosos na época em que Jesus vivia, e foi essa morte que ele tomou sobre si, que ele permitiu que acontecesse com ele. E por vezes eu acho que a gente foca tanto no sofrimento da cruz, que de fato existiu, porque era uma morte torturosa, era uma morte difícil, era uma morte dura, era uma morte dolorida. Mas eu tava conversando isso com meu marido outro dia. Há torturas piores no mundo, né? Por exemplo, ser queimado vivo é uma tortura horrível. Ser esfolado vivo é uma tortura horrível. Então, a gente não pode focar muito na dor física de Jesus como se fosse isso que tivesse pagado o preço dos nossos pecados. Não foi isso que pagou o preço dos nossos pecados. O cálice, que a Bíblia diz, o cálice que Jesus bebeu em nosso lugar, não foi simplesmente a cruz ou a sofrimento físico, mas foi o cálice da ira de Deus. Ele tomou sobre si a ira de Deus sobre todos os pecados daqueles que ele ama, e ele se separou momentaneamente do Pai, porque Deus é santo e ele não pode ser aproximado pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, Jesus Cristo na cruz, ele tomou o cálice da ira de Deus e ele se separou do Pai momentaneamente, pela primeira vez na eternidade. Foi a primeira vez e a única vez que o Deus Filho se separou de Deus Pai. E é por isso que ele diz ali em Marcos 15:33, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Então, o Pai separa-se do Filho, desampara o Filho, ele turn his face away em inglês, né? Ele vira a face
e ignora o filho e joga sobre o filho toda a ira, todo o cálice da ira dele sobre o pecado. Se você pensar sobre a história de Abraão, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, e aí, quando Abraão está prestes a apunhalar seu filho, ele escuta uma voz dizendo: Abraão, não faça isso. E aí ele vê um cordeiro e ele mata o cordeiro. Naquele momento, Deus segurou a mão do sacrifício e não matou o filho da promessa. Então, naquele momento, isso aconteceu. Mas naquele mesmo monte, porque naquele mesmo monte é onde Jerusalém foi construída, que é onde Jesus morreu, na cidade de Jerusalém. Jesus é o filho prometido e Deus não segura o punhal. Deus, de fato, apunhala o filho prometido. Então, aquela visão, aquela imagem, aquela sombra, né, como a gente falou na nossa aula passada, a sombra de Abraão com Isaac representa aquilo que viria a acontecer na cruz, quando Deus não provê outro cordeiro. Jesus é o cordeiro e Deus, de fato, solta a mão e o punhal cai sobre o filho, tá bom? Então é isso. Então Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu. Agora a gente vai falar sobre Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou. Tem uma música do Jean Chutron para criança, eu adoro. Enfim, se Jesus Cristo tivesse apenas morrido, não existiria esperança pra gente. Ele teria sido uma pessoa histórica como qualquer outra que nasceu, viveu, morreu. Mas ele realmente ressuscitou. Então há esperança para nós. Paulo diz na sua carta aos Coríntios, amo esses versos, 1 Coríntios 15, 19 e 20. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo, a primícia dos que dormem. Mas de fato, eu pulei uma parte aqui, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos as pessoas que mais merecem dó no mundo. Mas porque ele de fato ressuscitou, nós temos a esperança de que ele foi o primeiro de muitos e que nós também ressuscitaremos. Às vezes a gente pensa na ressurreição de Cristo, a gente tem, pelo menos eu, né, tinha essa ideia de um espírito, né? Ele voltou em espírito e aí ele aparecia assim para as pessoas, para os discípulos, meio que um fantasma, sei lá, né? O espírito de Jesus. Mas o que a gente precisa entender é que Jesus ressuscitou no seu corpo. Então, aquele corpo que morreu na cruz, o coração que parou de funcionar, parou de bater, o pulmão que parou de respirar, é o mesmo corpo que de repente volta à vida. 3 dias depois, esse mesmo corpo, o pulmão volta a funcionar, o coração volta a bater. Jesus ressuscitou em seu próprio corpo. A gente vê isso quando a gente viu na aula passada que Jesus anda na estrada de Emaús. Ele é um homem ao lado dos outros homens ali, tanto que eles não reconheceram ele, eles acharam que ele era um homem comum. Ele era um homem, ele não é um espírito. Se ele fosse um espírito, eles tinham ficado, tipo, chocados. Mas ele era um homem comum que estava andando com eles. A gente vê isso também quando Jesus manda Tomé tocar suas cicatrizes. Ele não era um espírito, ele literalmente era de carne e osso. Então a gente precisa pensar que a ressurreição de Cristo é quando a gente, é que eu falei, né? A gente precisa visualizar, usar os 5 sentidos. A gente precisa visualizar Cristo de volta ao seu corpo. Então imagina as pessoas que viram ele morrer, viram ele na cruz respirar pela última vez, pegaram o corpo dele morto, colocaram dentro de um túmulo, viram que ele não estava respirando mais. De repente eles veem esse mesmo corpo agora glorificado, agora ressurreto, batendo de novo o coração, enfim. É incrível, né? O corpo dele volta à vida. Jesus de fato ressuscitou. Ele é o único que ressuscitou da morte, nesse sentido que venceu a morte, tá bom? Enfim, vamos continuar. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. E por fim, a doutrina esquecida que a gente falou na nossa primeira aula, Jesus ascendeu. Atos 1 diz o seguinte: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os olhos. Lucas 24 diz: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Claro, né? Porque o Jesus que tinha morrido, seu melhor amigo, aquele que disse seu Messias morreu, você pensou, agora já era, morreu, e agora ele voltou. E eles estão agora tomados de grande júbilo, louvando a Deus. E por fim, Marcos 16 diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado,
foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. A gente falou disso nas outras aulas, então não vou focar muito nisso, mas o nosso Jesus está agora sentado no céu à destra de Deus, tá? Então a gente já falou da importância da doutrina da ascensão nas outras aulas, que ela não seja esquecida, porque se Jesus Cristo não tivesse ascendido, ele não estaria agora reinando, mas ele está agora reinando, soberano sobre todos, e a gente pode descansar nisso. Acabei, falta só 10 minutos para cair aqui a live, então eu terminei na hora, ó, glória a Deus. Vou orar rapidinho e aí eu faço o sorteio rapidinho. Eu encontro vocês na nossa próxima quinta-feira, para nossa quarta aula, quem é Jesus de Atos a Apocalipse, quem é Cristo de Atos a Apocalipse, tá bom? E aí, na próxima aula, mesmo horário, quinta-feira, tá bom? Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu queria poder orar por 30 minutos aqui, Deus, apenas louvando o teu nome pela pessoa de Jesus Cristo, que é de fato o Messias prometido, é o Rei prometido, um Rei que traz um reino de cabeça para baixo, um Rei que nos chama para vivermos completamente contrários à visão desse mundo. Pai, eu te peço que quanto mais nós conheçamos a pessoa de Jesus Cristo, o quão incrível, o quão amável, o quão perfeito Ele é, que o Senhor nos faça amá-lo mais e ser mais como Ele, que nós sejamos amáveis, mansos e humildes de coração, que nós sejamos corajosos para pregar as boas novas, o Evangelion, o Evangelho, que Jesus Cristo, Rei de todo o universo, veio, nasceu, viveu a vida perfeita que nós não poderíamos viver, morreu uma morte de cruz, teve o seu coração parado, Deus, ressuscitou ao terceiro dia e agora está assentado à destra do teu trono. Obrigada, Pai, pela pessoa de Cristo, e é no nome dele que nós oramos e te agradecemos pelo ensinamento que o Senhor nos deu. Amém.